A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estou aqui mais uma vez então para lhe entregar uma palavra que vai te abençoar muito. É todo dia uma palavra de Deus que vai falar ao seu coração. É todo dia uma palavra que Deus com certeza vai te abençoar. Você tem então esses minutinhos para você ouvir Deus falar com você? Meu irmão, minha irmã, ontem nós ouvimos a palavra ali que Jesus ressuscitou. Foi linda aquela palavra. Então já se inscreva no canal, ative o sininho, porque é todo dia uma palavra que vai te ajudar com entendimento. Estamos lendo a Bíblia e hoje finalizando o livro de Mateus, capítulo 28, né? Hoje finalizando versículo 11. Então continuamos então em Mateus 28, versículo 11. Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucederá. Reunindo-se eles em conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados. 13. Recomendando-lhe que dissessem: vieram de noite, e os discípulos dele o roubaram enquanto dormia. 14. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Versículo 15. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Versículo 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram. Você viu, meus irmãos e minhas irmãs? Quando os discípulos viram Jesus, se apavoraram e alguns duvidaram. Mas você lembra que nós falamos para você? Jesus falava para eles e eles não acreditavam. Mas na frente de Jesus, eles acreditavam. Como aquela pessoa que ela vai na igreja, ela balança a cabeça, a palavra fala ao coração. Mas quando a pessoa sai da igreja, ela volta para casa, ela vai para o seu dia a dia, quando acontece um problema, uma luta, uma dificuldade, a pessoa esquece da palavra. Entendeu? Então, mesma coisa aconteceu aqui. Então, quando eles viram Jesus, eles tomaram um susto. Poxa, não é mesmo que ele ressuscitou? Uns adoraram e outros duvidaram. Ou seja, quando você duvida, Deus não pode fazer na tua vida o que Ele quer fazer. Porque a dúvida, ela faz você perder a fé. A dúvida gera desconfiança. Entendeu? Aí no versículo, meu irmão, aqui que eu quero que você entenda, é forte essa palavra. Versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. 19. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Glória a Deus. Ou seja, até hoje. Eis que estou convosco. Imagina Jesus aqui, meu irmão, minha irmã, falou que estaria com os discípulos até a consumação do século. Então toda pessoa que recebe o idem do Senhor, Jesus está com ela. Então olha a responsabilidade que nós temos de fazer discípulo, de preparar pessoas para levar essa palavra, para levar esse evangelho. Mas o que nós vimos hoje é muitas pessoas que largaram de fazer a obra de Deus, que não trabalham mais para Deus.
que antigamente eram obreiras, que antigamente serviam a Deus, talvez pregavam, cantavam. E eu pergunto para você hoje, o que você faz? Aquele que te chamou, ele quer que você seja fiel até a consumação do século. Ele quer estar contigo não somente um tempo, mas até o mundo se terminar, até o mundo se acabar. E quando é que vai se acabar o mundo? Quando esse evangelho for pregado a toda criatura. É o idem do Senhor. Por isso que eu estou aqui nesse canal, levando essa palavra ao mundo todo, através do YouTube. Eu sei que muitas pessoas ouvirão falar dessa palavra e serão transformadas, serão abençoadas através do Senhor Jesus. Porque Ele disse que estaria conosco até o mundo se terminar. O mundo não se terminou, Ele está conosco ainda. Então acabamos o livro de Mateus. Que bom que você ficou até aqui. Você viu como passa rápido, meu irmão, minha irmã? Agora já estamos no livro de Marcos. Evangelho de Marcos, depois vem Lucas, João. E nós temos a certeza que vamos continuar firme nesse propósito. Marcos capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis envio diante de tua face o meu mensageiro, a qual preparará o teu caminho. Versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas. 4. Apareceu João Batista no deserto, pregando, batizando de arrependimento, para a remissão dos pecados. 5. Saíram a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando seus pecados, e eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Meu irmão, minha irmã, nós vimos aqui então, no livro de Marcos, está falando de um profeta chamado João, que naquela época existiu. Então eu quero que você entenda. E esse profeta chamado João, ele estava preparando o caminho. E como preparar o caminho? Primeiramente, se arrepender. Tem pessoa que ela se batizou nas águas, mas não se arrependeu. E é por isso que volta para o vício, continua magoada, continua errando, caindo nos mesmos erros. O arrependimento, ele é diferente de remorso. Então vamos tirar a dúvida, o que é arrependimento, o que é remorso? Quando a pessoa tem remorso, ela fica 1, 2 semanas sem fazer aquilo, ela fala, não, eu perdoei, mas não consegue olhar na cara daquela pessoa, não consegue cumprimentar aquela pessoa. Quando a pessoa tem remorso, ela sabe que aquilo é errado, mas continua fazendo, não quer perdoar, não quer largar, ou seja, remorso. O arrependimento, você perdoa por causa de Deus. Você larga aquilo por causa de Deus. Você abandona as companhias por causa de Deus. Você entendeu? Então, João Batista, a primeira coisa que ele falava, arrependei-vos. E depois se batiza. Meu irmão, arrependimento você consegue, você buscando força em Deus. Tem muita pessoa que ela está na igreja há tempos, mas não se arrependeu dos seus atos, dos seus pecados. Ou seja, continua nos mesmos erros, continua nas mesmas falhas. Mas Jesus, ele quer que você se arrependa, porque quando você se arrepende e você é batizado, então a tua vida muda. Você está no caminho, você não está à beira do caminho. Então Deus, ele vai te fortalecer, ele vai te ajudar. Você terá paz, você verá a tua vida mudar. Porque quando a pessoa tem remorso, ela vai cair nos mesmos erros. Vai ser 1 semana, 2, um mês, depois vai voltar a se irritar, a brigar, a fazer a mesma coisa que antigamente fazia. Então, continuando no versículo 7. Marcos, capítulo 1, versículo 7. E pregava dizendo,
após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvar-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Versículo 8. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã. Então Jesus aqui, João aqui estava falando de quem? De Jesus. Ou seja, até João, entenda bem, está ali. João batizava as pessoas, mas elas eram batizadas, entenda bem. E João estava preparando elas para receber o Espírito Santo. Por isso que tem pessoa que ela se batiza, quando ela se arrepende, e hoje ela pode receber o Espírito Santo. Porque hoje Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou. Então é importante você que quer se batizar, primeiro se arrependa. Porque depois você vai receber o Espírito Santo de Deus na tua vida. Para te conduzir, para te fortalecer, para te dar paz. E aí no capítulo 1, versículo 9, o autor do livro de Marcos fala assim: naquele dia, vendo Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgar-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvido uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, para você entender, no livro de Marcos e no livro de Mateus, capítulo 4, aqui o autor do livro de Marcos, dirigido pelo Espírito Santo, ele conta só uma parte. Por isso que tem 3 evangelhos. Cada um conta, entenda bem, um conta mais profundo, um conta uma parte. Mas tudo está falando do mesmo assunto, para você entender. Então tem pessoa que ela tem essa dúvida. Por que tem livro de Mateus, Marcos e Lucas? Ou seja, cada autor, o Espírito Santo usou para falar de uma maneira, seguindo a mesma coisa. Uns falam mais profundamente, outros falam tipo Jesus falava por parábola. Mas aí nós entendemos. Amém? Aí no versículo 12, para você entender. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas o anjo o serviu. Entendeu? Então lá no livro de Mateus conta com mais detalhes, capítulo 4. Aqui o autor do livro de Marcos fala só o quê? Da tentação que ele teve. Entendeu? Então aqui o livro de Marcos fala da tentação e fala de uma maneira mais rapidamente, para que você venha entender. Que Jesus esteve no deserto, foi tentado pelo diabo, ele ficou firme e os anjos o serviram. Entendeu, meu irmão? Aí tem pessoa que ela quer se batizar e aí não quer passar por nada. Tem pessoa que ela quer se batizar para melhorar a vida. Faz promessa às vezes para Deus. Eu vou batizar para pagar promessa. Não. O batismo é para você receber o Espírito de Deus. É para Deus começar algo na tua vida. Depois que Jesus se batiza, ele começou o ministério. Entendeu? Depois que Jesus se batizou, ele começou o ministério dele. Então nós vamos encerrar aqui no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 12. Tá bom, meus irmãos? Amanhã nós vamos voltar no capítulo de Marcos, capítulo 1, versículo 14. Quando Jesus volta, e amanhã vai estar muito importante esta leitura, tá bom? Eu quero orar para você dormir bem. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro agora, Pai, abençoa essa pessoa que talvez está com ansiedade, depressão, insônia. Essa pessoa, Pai, que talvez não consegue dormir de noite. Essa pessoa, Pai, que talvez sofre de ansiedade, de medo, de preocupação. Eu ordeno agora e exijo, Pai, a todo espírito de medo,
Todo espírito, ó Pai, de insônia, de ansiedade, em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, saia. E determina uma ótima noite para essas pessoas. E determina que elas terão um ótimo final de semana, em nome de Jesus. E você diga amém e diga graças a Deus. Até amanhã, que Deus abençoe, em nome de Jesus.